Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 15 de Apocalipse. Nesse capítulo, veremos a manifestação da ira de Deus, em contraste com as cenas de destruição do capítulo anterior que nós vimos. Agora, aos olhos do profeta, se abre uma cena de vitória. O capítulo 15 descreve Deus fazendo justiça àqueles que perseguiram os santos. O verso 1 diz: Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. O texto fala das 7 últimas pragas. Se nós fizermos uma comparação entre estas últimas pragas e as pragas do Egito, nós vamos ver algumas semelhanças. As pragas do Egito estão registradas lá em Êxodo, do capítulo 7, do verso 20, até o capítulo 12, verso 30. Nos dois casos, nós encontramos rio, sangue, rãs, úlceras, granizo e uma escuridão ameaçadora. Mas as 7 últimas pragas e as pragas do Egito não são a mesma coisa. Agora, será que essas 7 últimas pragas, elas são literais ou simbólicas? A linguagem do Apocalipse normalmente é simbólica, mas existem trechos que são literais, que nós podemos entender exatamente como está escrito. Por exemplo, no sexto selo, os sinais do fim e o relato da volta de Jesus são literais. Com relação às 7 últimas pragas, as úlceras malignas e perniciosas, o sangue como de morto, os homens remordendo a língua por causa da dor que sentiam, uma chuva de pedras muito grande, isso aí nós podemos entender como literal. E como simbólico, nós temos como exemplo os 4 primeiros selos dos cavaleiros. Nas 7 últimas pragas, o que é simbólico é a escuridão sobre o trono da besta e os espíritos imundos semelhantes a rãs, que precisam de alguma interpretação. O verso 2 diz: E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Se tem uma coisa que eu admiro muito é o pôr do sol. Frequentemente eu procuro ver o pôr do sol porque eu acho realmente um espetáculo, algo muito bonito. Mas esse brilho do sol ao entardecer é apenas uma pálida ideia da glória de Deus que o profeta tentou descrever aí, neste verso. O profeta agora vê cenas realmente maravilhosas. Ele vê um mar de vidro misturado com fogo e ali estão os redimidos vitoriosos. Nos versos 3 e 4, nós lemos: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E o profeta ouve sons de cânticos de vitória. As provas que nós passamos aqui, para nós realmente, muitas vezes, nós achamos difícil, mas quando nós estivermos lá no céu, cantando esse cântico de vitória, nós veremos que não se compara às aflições. Será muito maior a alegria que nós teremos. O texto fala do cântico de Moisés e do Cordeiro. Cântico de Moisés, porque quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e conseguiu milagrosamente ser libertos da destruição, eles cantaram um cântico de vitória. E os redimidos também cantarão um cântico de vitória. Fala também que é um cântico do Cordeiro, porque fala a vitória de Deus sobre a morte, sobre a sepultura.
É um cântico da experiência que cada um vai passar, e somente aqueles que passarem por essa experiência é que estarão aptos a participar desse cântico de louvor. Até mesmo os anjos não vão poder cantá-lo. Somente os homens pecadores que foram redimidos pela graça de Jesus contarão essa história em melodias que jamais foram ouvidas. Qualquer música que nós tenhamos ouvido, por mais linda que seja, não pode ser comparada a essa música maravilhosa que será cantada, que será erguida pelos redimidos, que estarão tocando as suas harpas de ouro. Aquele cântico anterior deles, de aflição, de dor, agora se transforma numa tonalidade maior, registrando o mais alto e eterno gozo. E o mais maravilhoso de tudo isso é que poderemos estar entre eles. Das 46 vezes em que se ouvem vozes no Apocalipse, a maioria são vozes de vitória. Nos versos 5 a 8 lemos: Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu, e saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. A roupa com que os anjos aí estão vestidos é igual à roupa do sumo sacerdote que vestia no dia da expiação. Ou seja, chega o fim do tempo da expiação, o fim da oportunidade de perdão. A Bíblia diz que até que a obra seja concluída, ninguém podia penetrar no santuário, como escrito aí no verso 8. Antes que os juízos de Deus venham ao mundo culpado, a mensagem de salvação, o convite feito por Jesus terá sido ouvido por toda pessoa sobre a terra. A oportunidade do homem para a salvação terá então passado, e a porta de misericórdia, a porta da graça, será fechada para sempre. As pragas são derramadas sobre os que receberam o sinal da besta, e esse sinal não terá sido recebido até pouco antes do aparecimento de Cristo em glória. Esses juízos cairão depois de haver Cristo terminado o seu ministério em favor dos pecadores. O texto também fala sobre 7 taças, ou, dependendo da tradução, 7 cálices. Essas 7 taças representam os juízos retributivos de Deus sobre os ímpios. O livro de Salmo, no capítulo 75, versos 7 e 8, também fala desse cálice da ira de Deus sobre os ímpios. Também em Isaías 51, 17, fala, e em Jeremias também 25, versos 15, 16 e 28, também confirma que esse cálice da ira de Deus será então lançado sobre os ímpios. O texto também fala que o santuário se encheu de fumaça. Quando o rei Salomão dedicou o primeiro templo, ele subiu numa pequena plataforma de bronze, se ajoelhou, abriu os braços e fez ali uma oração grandiosa. Quando ele terminou, a glória de Deus encheu o templo, como está relatado lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 2. Assim também ocorrerá no santuário no céu. A glória de Deus, no tempo do fim, logo marcará o término do ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial. Mas ainda hoje nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, como está escrito em Hebreus 4, versículo 16. Esse capítulo de Apocalipse, capítulo 15, fala de um tempo quando ninguém mais poderá se arrepender. O Espírito Santo terá se retirado da terra. É o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas e que converte, convence as pessoas. Quando o Espírito Santo se retirar, então ninguém mais irá se converter. Estará terminada a intercessão
Nesse tempo em que a graça termina, Deus dirá o que está registrado lá em Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Ou seja, acabou a oportunidade de salvação. Nada que a pessoa faça vai adiantar mais. Por milhares de anos, Deus tem se angustiado vendo os seres humanos, a sua criação, se maltratando, torturando, destruindo, mas está perto o tempo em que ele dirá: basta. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de nós abrirmos o nosso coração a Jesus e pedir que ele more em nosso coração e fazer a sua vontade, fazer parte do povo de Deus, dos redimidos, que estarão ao lado direito de Jesus naquele glorioso dia. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Deus os abençoe.